Atos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do 33. Todo mundo já achou? Tirando o Salomão. Não tem. Ô Salomão, pega no seu pé, né, Salomão? E é à vista ainda, nem a prazo, hein? Tá negocinho. Eu vou ler a partir do 33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo, que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Achou graça, Davi, achou graça diante de Deus, que lhe suplicou a faculdade de prover morada ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.
Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos das regiões da Judéia e Samaria. Tá bom. Agora vamos para Atos, capítulo 2. O verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, a igreja nasce em Atos 2. E nós temos, às vezes, uma tendência de meio que idolatrar a igreja primitiva, né? Toda fala, a busca, uma espécie de um espírito saudosista com relação àquele tempo e àquele momento, mas aquele é um momento interessante, precioso para a gente pensar nele como igreja. A igreja nasce com a vinda do Espírito Santo, algo que o Senhor havia prometido. Ele disse: então eu vou voltar para o meu Pai, vocês vão ficar quietinhos em Jerusalém, até que vocês recebam poder e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja fica ali reunida até que acontece de fato a promessa feita por Deus pelo profeta Joel. Ocorre, Deus se funde ao homem, Deus passa a ser um com o homem. Deus agora era Deus no homem, aquilo que Jesus havia dito, que nós seríamos um com Ele, e Ele com Deus, e Deus conosco. Acontece, Deus vem fazer de nós sua morada. Nós passamos a ser, a saga toda das Escrituras é Deus se fundindo ao homem, preparando o momento para que isso aconteça. E quando isso acontece, surge a igreja de Jesus Cristo, ou seja, o corpo de Cristo. Mas o texto continua a se desenvolver e a gente vê a partir do 46, que eles diariamente se reuniam no templo. Todos os dias eles estavam no templo e também de casa em casa, e havia uma simpatia do povo com relação a eles. O povo que frequentava essa estrutura, que estava ali, via nos membros da igreja com bons olhos. Havia uma simpatia
pessoal gostava deles. Mas algumas perguntas que nós precisamos fazer dentro desse processo de desconstruir a religião, de pensar o que é evangelho e o que é religião, e que, pelo menos para mim, faz muito significado e sentido, é o que eles estão fazendo no templo. Como que aquelas pessoas que tinham como o Senhor, o seu mestre, que se entendiam como discípulos de Jesus, podiam se submeter à estrutura do templo e da liderança do templo. Como que isso acontece? Porque nós não podemos esquecer que é esta estrutura do templo quem crucifica Jesus. Porque Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa a dar sinais ao templo. Ele começa a se manifestar como o Messias. Pastor, e quando que parou os sacrifícios? Quando que parou os sacrifícios de animais? Nesse período aqui ainda se fazia o sacrifício de animais. Como é que era isso? Então, porque também a arca ainda já não estava também no Santo dos Santos. A questão aqui é como que a novidade do Evangelho encontra ninho nessa estrutura religiosa. Como que aquilo que Jesus havia dito, que a lei e os profetas vigorariam até João Batista, continua então a buscar alguma conexão entre o velho para poder desenvolver o novo. Como que aqueles que crucificaram a Jesus não se incomodam com a presença dos discípulos de Jesus, e como que os discípulos de Jesus se submetem à liderança que crucificou a Jesus. Como que isso pode acontecer? Quando a gente vai, por exemplo, pensar em Atos capítulo 10, que é a passagem clássica de Pedro com Cornélio, quando a igreja em Jerusalém fica sabendo que Pedro entrou na casa de um gentil, o que ela faz? Ela chama ele para dar satisfação. Fala, que negócio é esse? Como é que você entrou na casa de um centurião romano? Como é que você conversou com o centurião romano? Como é que você falou? Como é que você interagiu? Por quê? Porque um judeu, como ele mesmo vai dizer, um judeu, quando ele se apresenta diante de Cornélio, ele fala assim: você sabe que eu sou judeu e que para mim não é lícito falar com você e nem muito menos entrar na sua casa. Ou seja, na cabeça de Pedro existe todo um contexto que faz com que ele olhe para o Evangelho, olhe para as Escrituras, olhe para o novo trazido em Jesus Cristo e tente viver isto a partir do modelo velho. Você é discípulo de quem, Pedro? Você é discípulo de Jesus ou você é discípulo de Moisés? Porque Moisés não entrava na casa dos gentios, Jesus entrava. Moisés não falava com alguém que não fosse judeu, Jesus falava. O que está acontecendo aqui? Por que você não consegue expressar o novo com esse frescor do novo, com essa novidade que o novo traz? Existe todo esse peso cultural, tradicional, que vem fazer com que a igreja busque algo que lhe traga segurança e que lhe traga familiaridade e que lhe traga a ideia de pertença. Quando Deus fala com Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus está trabalhando essa mesma questão em Abraão, tirando dele tudo aquilo que lhe dá segurança, que lhe dá uma sensação de pertença. Quando o homem e a mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o texto vai dizer que se abriram os olhos de ambos e eles
perceberam que estavam nus. A ideia ali é que isso causa um desconforto tal, porque o que o homem passou a ver a partir do conhecimento do bem e do mal é o mundo a partir do olho mágico do seu umbigo e a partir da sua carência. E ele, quando se viu sendo a sua referência de bem e de mal, ele se viu numa condição de guerra, de insegurança, porque o outro também passou a ser a sua referência de certo e errado. A única coisa que mudou quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que ele passou a saber o que era certo ou o que era errado, é que ele passou a ser a referência do que era certo e do que era errado. E quando eu sou a minha referência do que é certo e do que é errado, eu tento universalizar esta visão, eu tento passar isso para o outro, eu tento fazer com que o outro se submeta à minha percepção de certo e errado. Por outro lado, o outro também quer fazer o mesmo comigo, e nós entramos então numa guerra. Nós ficamos com medo dos nossos vizinhos, nós ficamos com medo da pessoa que está à nossa porta, nós queremos convencer o outro da nossa visão de mundo. Quando eu passo a ser a minha referência de certo e errado, eu me intitulo Deus. Então passo a ter uma crise com Deus. Só que dentro de mim existe um senso de eternidade que cria em mim logo uma rachadura, porque ao mesmo tempo em que eu quero ser Deus, eu me vejo escravo da morte e me vejo desejoso por engolir tudo, já que eu passei a me ver a partir da minha falta, da minha carência. Ou seja, se você me der um mundo, eu vou querer a lua; se você me der a lua, eu vou querer a galáxia; se você me der a galáxia, eu vou querer todo o universo; se você me der todo o universo criado, eu vou querer ainda o Criador e não vou poder tê-lo. De modo que sempre a minha perspectiva é uma perspectiva da minha falta, daquilo que eu não tenho. E isto gera um conflito comigo. Então eu estou num conflito com o outro, eu estou num conflito comigo, eu estou num conflito com Deus. E eu estou num conflito com a natureza. Por quê? Porque eu tento fazer com que ela me supra esta carência que é impossível de ser suprida. E então, o que é a partir do Gênesis 3, o Gênesis 4, por exemplo, quando a gente estudou sobre Caim e Abel, senão uma percepção do que era certo. Abel pensou, bom, certo é fazer assim, é pegar o melhor do que eu produzi, Caim, pegar o melhor do que eu produzi, pegar aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu lavrei, que envolveu o meu suor, que envolveu o meu trabalho, e trazer para Deus. Abel não, Abel repete a estrutura do Éden e pega a primícia da ovelha. Quando eles vão adorar, um com a sua percepção de certo e errado e o outro com a sua, o outro não aceita nem se arrepender, nem se converter ao irmão, porque Deus vai dizer assim: se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Mas negar esta percepção do certo e do errado é negar-se. Negar esta percepção que eu mesmo criei, onde eu sou a referência, é negar a minha divindade, é negar a minha identidade. Mas percebam se não é isso que Jesus fala em Lucas 9, 23, que se alguém quiser segui-lo, tem que negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e então vir após Jesus. Então tudo isso que está acontecendo gera então, logo depois em Caim, por exemplo, o desejo de criar uma cidade. Criar uma cidade, cercá-la de muros, provimentos, criar regras. O homem está, desde do Gênesis 3, buscando uma segurança, buscando um chão. E a igreja em Jerusalém busca a mesma realidade. Ela começa o seu caminhar buscando um relacionamento com a sua parentela, com aquilo que tem alguma referência histórica, cultural, tradicional, doutrinal. Mas o lugar dela não é dentro do templo, não é submissa à estrutura do templo. Porque o que Jesus disse? Jesus disse: destrói o templo. Destrói essa realidade sombra.
patética, que eu não queria. E é o que Estevão está dizendo no texto que nós lemos de Atos, capítulo 7, ele está fazendo a sua defesa. Ele começa lá antes com Abraão, nós partimos ali de Moisés, mas ele vai dizer, entre outras coisas, que o templo só foi construído porque Davi insistiu, suplicou, pediu, mas suplicou e foi permitido por Deus, mas Estevão vai dizer, com uma ressalva dada pelo profeta, que já havia dito: que casa vocês podem me edificar? Como é que vocês podem construir uma casa para mim, se o meu trono está no céu e se a terra é o estrado dos meus pés? O que vocês estão querendo fazer com casa para mim, meus amigos? Como Paulo enfatiza, como desdobramento daquilo que ele ouviu quando Estevão estava morrendo, e ele ouviu o evangelho da cisão em Estevão, e ele replica esse evangelho dizendo lá em Atos 17, Deus não pode ser servido por mãos humanas, e ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então não há essa estrutura aqui serviu como um modelo, como uma sombra, como um tabernáculo de Moisés que devia ser feito tal como Deus falou para ser feito, porque havia ali toda uma simbologia que apontava para uma realidade que é espiritual, que de fato é a única realidade, de um Deus que se move no meio do seu povo, de um Deus que não está estagnado, de um Deus que não está reprimido, que não está condicionado, mas um Deus que ele vai e ele vem, e você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, ele se move como o vento, como o Espírito. Mas eles insistiram, e está lá então uma estrutura toda criada, que quando se viu diante do Messias, diante dos sinais messiânicos de Jesus, que apontava para a sua messianidade, e quando não havia nenhuma integração entre o Messias e aquela estrutura criada, sobre aquilo que eles diziam ser Deus, sobre aquilo que eles diziam ser a vontade de Deus, sobre aquilo que eles diziam ser a prática de Deus, foi confrontada pela maneira como Jesus viveu, pela maneira como Jesus se comportou, pela maneira como Jesus tratou as pessoas, pela maneira como Jesus expressou Deus. Então eles tinham duas alternativas: ou eles se convertiam a Jesus, e isso significa tomar a postura que Caim não tomou, ir lá e pegar o cordeirinho e dizer assim, você está certo. Só que isso, lembre-se, significa negar que toda a nossa história, que toda a nossa história foi um erro, que tudo aquilo que nós estamos ensinando, tudo aquilo que nós estamos falando, não tem nada a ver com a realidade, que é o que Colossenses vai nos ensinar, que tudo é sombra das coisas que havia de vir, a realidade, porém, encontra-se em Jesus. Ninguém se relaciona com sombra, nós se relacionamos com uma pessoa. Dizer que Jesus era o Messias significava dizer assim, acabou a função no templo, não existe mais sacerdócio terreno, porque agora é o que Hebreus vai dizer lá no capítulo 8, nós temos um sumo sacerdote tal, que ele se assentou, acabou. É por isso que Jesus disse, está consumado. É olhar para o Messias e dizer assim, bom, se tudo que ele está falando é verdade, se o jeito que ele está falando que Deus é verdade, se o que ele está fazendo é verdade, nós somos uma mentira, nós somos um erro, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos nos curvar diante dele, nós precisamos dizer, ele é o Senhor. Só que isso implica tirar de mim a condição de importante, significa tirar de mim a minha identidade na qual eu estou sustentado, significa tirar de mim o meu senso de importância, significa tirar de mim a razão pela qual eu vivo. É por isso que a religião é tão forte, porque muita gente, se tira a religião, não tem nem o que fazer. É por isso que tanta gente pergunta sobre o que eu devo fazer, porque se tira o que ela deve fazer, se ela não pode fazer nada, ela surta, ela fala, meu Deus, então para que eu sirvo? Ela é para a cruz. Na cruz do Calvário a gente vê para que a gente serve. A gente serve para ser crucificado.
A gente acha que regeneração tem a ver com restituição. A gente acha que quando nós somos regenerados, Deus está restituindo a nossa condição do Éden. Regeneração não tem nada a ver com restituição. Deus não está restituindo nada para você, Ele não trabalha para te restituir nada. Deus trabalha para fazer de você uma outra criação. Nós vivemos numa outra semana, uma nova Gênesis. E quem é desta nova semana, desta nova Gênesis, é gerado de novo. E é gerado por um poder que não é humano. Ele é gerado pelo poder do Espírito. É o que João vai dizer. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, não da vontade do homem, não da vontade do sangue, mas nascidos de Deus. Deus não está restituindo nada a nós. Esta primeira Gênesis, descrita lá no Gênesis, ela só existe para ser destruída. Você pensa que as coisas que você está fazendo vai te matar? Não pensa não, querido. Tenha certeza, vai matar mesmo. Nós somos a segunda Gênesis. Nós somos do céu, se cremos em Deus. E o que Deus vai fazer é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós somos cidadãos de um outro reino. E os nossos irmãos da igreja primitiva começaram a querer fazer um bem bolado. Vamos ficar aqui no templo todo dia. E o povo achava aquilo lindo. Caía na simpatia do povo. Deus age por sua graça, Deus age. Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos, não tem problema. Mas Deus não vai deixar a coisa assim não. Então Deus lá no capítulo 6 levanta um homem chamado Estevão. Eu já falei com vocês, mas enquanto ele é diácono, enquanto ele não era diácono, não tinha problema nenhum, ele falava por ele, por conta dele, tudo bem. Mas quando ele se torna diácono, quando a igreja o escolhe como diácono, ele então é uma autoridade da igreja. E a partir desse momento, ele passa a falar pela igreja. E lá no capítulo 6, ele começa uma discussão com os judeus de uma sinagoga. E do que ele é acusado? Vamos ver isso? Vamos voltar lá para o capítulo 7, no versículo 1. Atos, capítulo 7. Antes de ver a fala do sacerdote, lê o 6, o 14 e o 15, por favor. 6, 14 e 15. Só voltar um pouquinho onde vocês estão. Ah não, deixa que eu tenho que ler aqui porque... Atos 6. O 7 a gente já vai entrar. O 14 e o 15 é o final do 6. Só para poder dar um contexto de que onde a gente entrar no Atos 7:1. Ele diz assim: porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um de um anjo. Vamos para o 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote. Olha para quem que Estevão tem que bater continência. Ele não tem que falar com Pedro, com Tiago, com João. Por quê? Porque eles estavam submetidos à autoridade do templo. Eles não estão indo no templo? Você tem que respeitar. Aqui não é casa da mãe Joana. Vocês vão ter que respeitar aqui, meus irmãos. Aí o sumo sacerdote pergunta algo para ele. O que o sumo sacerdote pergunta? Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E aí o que Estevão faz? O texto vai dizer assim: então Estevão respondeu. É como se Estevão tivesse falado assim: abre a Bíblia aí.
Abra sua Bíblia. E aí Estevão começa desde o 2 até para lá de onde a gente leu. Não existe nenhum texto mais apologético, mais fundamentado nas Escrituras do que este de Estevão. Ninguém, exceto Paulo, mas ninguém defende o evangelho da cisão. Ele começa explicando desde Abraão. Gente, vocês precisam entender o seguinte: IPPP. A minha vontade era ler tudo, mas é complicado por causa da questão do tempo. Mas eu gostaria que vocês lessem na casa de vocês. Mas quando ele chega a partir de Moisés, então ele vai começar a dizer: ó, o povo foi rebelde. Vocês estão falando o quê? Vocês não obedeceram o que Moisés falou? Enquanto Moisés subiu para pegar o negócio, vocês fizeram o bezerro de ouro. Vocês voltaram para o Egito. Vocês adoraram as milícias celestiais. Vocês construíram um templo que Deus não pediu. Do que você está falando? E aí no final ele vai dizer assim: agora tem mais. Vocês vão me matar. Não está no texto. Mas quando ele diz assim: a qual dos profetas vós não perseguiram e mataram? Os seus pais não perseguiram e mataram. Ele está dizendo assim: vocês vão me matar porque eu estou falando o que Jesus falou. Porque eu estou sustentando com as Escrituras o que Jesus falou. E eu quero dizer para vocês: Jesus era o Messias e vocês foram traidores do Messias e vocês foram assassinos do Messias. O que os caras fazem? Tampam os ouvidos, gritam e taca a pedrada nele. E o que ele faz? Quem que você vê como figura aqui em Estevão? Cristo. Por quê? Porque ele orou como Cristo: Pai, não impute esse pecado. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Quem era o sumo sacerdote? Nesse contexto, eu não sei se Anás e Caifás ainda, porque aqui é muito próximo, né? Muito recente. Provavelmente Anás e Caifás ainda. A questão aqui é: eles matam Estevão. Porque Estevão tem uma voz que diz: não coaduna o novo com o velho. Não dá para se submeter ao espírito do templo, porque o templo não quer nada com Jesus. O espírito do templo quer matar Jesus. O espírito do templo quer crucificar Jesus. Portanto, não tem como eu ser Cristo e não ser crucificado pelo templo. Não tem como eu ser discípulo de Jesus e ser bem querido pelo povo que frequenta o templo, a não ser que eu não expresse Jesus. E é isso que está acontecendo. Porque todas as vezes que nós buscamos um viés bem bolado, as pessoas não veem Jesus em nós, as pessoas veem Moisés em nós. Presta atenção nisso. Todas as vezes que o evangelho para nós é algo que busca diálogo com a religião, as pessoas não se importam. É por isso que os discípulos ficaram em Jerusalém. É por isso que eles frequentavam diariamente a sinagoga. Porque mesmo pregando a ressurreição com autoridade, entendam isso, Pedro foi fantástico. Pedro depois, lá no Porto de Salomão, ele cura o aleijado, ele é questionado pela liderança. Primeiro, o que ele está fazendo no Porto de Salomão, né? Na entrada da porta formosa do templo. Ele está indo lá. Quando ele é questionado por quem? Pelos sacerdotes. E os caras falam assim, levam para o Sinédrio e falam assim: ó, você não pode mais falar em nome de Jesus. Ele fala: eu vou continuar falando em nome de Jesus, porque compete a mim obedecer a homens ou a Deus? Não é isso? Ele apanha e tal, e ele fica feliz. Então, entendo, tem um novo acontecendo. Mas esse novo, ainda na cabeça deles, pode ser uma extensão do judaísmo, da religião, e não um rompimento com a religião. E aí, quando surge Estevão, e eu gostaria de ir com vocês lá para Atos capítulo 10. Atos 11, 19.
Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. E eles não anunciavam, ou não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha que interessante. Começou uma perseguição por causa de Estevão, por causa da palavra de cisão. Eles saíram e foram lá para Chipre, para Fenícia, para Antioquia, mas eles não ousavam falar com alguém que não fosse judeu. Por quê? Porque Pedro aqui no capítulo 10 também não quer entrar na casa de Cornélio, porque não é judeu. Mas isso não acontece com todos. E o texto vai dizer a partir do 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando a igreja foi dispersa por causa da perseguição de Estevão, quem que ficou em Jerusalém? Isso mesmo, os apóstolos. Os templários. A liderança. E do mesmo jeito que eles chamaram Pedro no capítulo anterior para dar relatório do porquê ele tinha entrado na casa de Cornélio, eles agora enviam Barnabé para saber disso que está acontecendo. E quando Barnabé chega lá, vamos ver o que acontece? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, presta atenção nessa expressão, a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ele partiu, Barnabé, para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé, na hora que ele chega, ele fala assim: meu Deus, que coisa graciosa está acontecendo aqui. E ele começa a exortar aqueles irmãos: é isso mesmo, permaneçam assim, permaneçam no Senhor. Ele não tenta mudar o que está acontecendo. Pelo contrário, ele vai atrás de Paulo, porque Paulo é o herdeiro da mensagem de Estevão. Paulo era aquele que consentia na morte de Estevão, é o que estava ali segurando as roupas, enquanto Estevão era morto. E Paulo é aquele que vai apresentar o evangelho como uma novidade. Ele é a ponto de dizer lá no capítulo 5 de Gálatas: eu de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O escritor aos Hebreus vai dizer que não há nenhuma relação mais entre a nova aliança e a velha aliança. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu me faço um transgressor da lei. E ele chama então Paulo, e Paulo vem como o herdeiro dessa mensagem, e começa durante um ano a ensinar o povo, a ensinar. E aí o texto vai dizer que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Isso aqui é por volta do ano 46. Jesus morreu e ressuscitou por volta do ano 30 ou 33. Ou seja, nós temos entre 13 e 16 anos. Vamos fazer uma média, vamos fazer 14 anos. Porque durante 14 anos a igreja não foi chamada de cristã? Perseguição. Hã? Perseguição.
Não. Porque as pessoas viam Moisés, não viam Jesus. As pessoas viam Moisés, não viam Jesus. Quando começa a perseguição, aí Salomão, Jesus aparece. Jesus só é expresso a partir dessa pureza do novo. Fora do templo. Isto não significa que nós não precisamos de um lugar para nos reunir. Porque é essa bobagem que alguns vão dizer. Vamos mudar a reunião de domingo à noite para quarta-feira na minha casa. Bom, não resolve porcaria nenhuma. O que nós não podemos é nos submeter a este espírito do evangelho. A este espírito do templo. Que quer calar a boca dos cristãos. Que quer fazer um bem bolado entre o evangelho e a religião. Não. Nós estamos aqui. Jesus, onde é que também ele se reunia? Sinagoga, casa e templo. Certo? E no campo também. No mar. Mas, basicamente, porque para Jesus ele já tinha falado, a mulher falou assim, vocês, os judeus, dizem que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é no Monte Gerizim. Ela falou, filha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em e em verdade. Não tem mais lugar. Esse lugar só serve para que o sol não torre a nossa muleira. Só serve para que a gente não louve tomando chuva. Mas quando ele é colocado como intercessor entre nós e Deus, ou seja, sem ele nós não temos como nos relacionar com Deus. Sem o oficial, sem o pastor, eu estou falando, sou pastor, vocês sabem disso. Sem o padre, sem o sacerdote, sem o templo. O lugar que você tem que vir é para o templo, senão Deus não está no outro lugar. Se você não vir para o culto, sua vida... Não, irmãos, se você não entender que você e mais dois é uma catedral, você não entendeu o evangelho. Eu quero ir no lugar de reunião porque eu sei que o Senhor reúne a igreja quanto mais reunida, melhor, porque nós somamos dons, nós somamos recursos, nós somamos vocações e a coisa acontece. Por exemplo, isso aqui. Ou seja, se não houvesse a reunião dessa igreja que se reúne ali na Avenida Paraná 76A, e eu não estou falando de igreja local, estou falando de igreja, da primeira igreja batista, bom, não teriam essas câmeras, não teriam esse local, nós não poderíamos estar aqui, isso não estaria chegando para onde está chegando, para 170 países do mundo, enfim. A nossa abrangência seria diminuta. Mas porque você se abraça comigo, eu me abraço com você, você abraça com o outro, o Fernando com a Aranda, e a gente vai se unindo e está tudo num lugar, então tem dons, tem recursos, tem condição de sustentar isso aqui, e a coisa vai. E a efetividade vai. Do corpo é maior. Então, para a honra e glória do Senhor. Então, eu não estou falando contra, eu estou falando contra esse espírito que quer sorver a nossa vida para o engrandecimento da estrutura. Sem proveito para o reino de Deus, sem propósito, onde os homens dão as suas vidas para erigir instituições, mas não são capazes de ajudar o próximo, como o Senhor demonstrou na parábola do bom samaritano. O levita olhou e falou, puxa, eu tenho que afinar o violão. O sacerdote olhou e falou, eu vou pregar daqui a pouco, não posso ajudar. Ele faz de tudo para manter a estrutura do templo, mas ele não é capaz de usar de misericórdia com o que está precisando. Então, o cara chega lá, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falo, queridão, agora não dá, porque agora eu vou precisar orar. Agora eu tenho que ler a Bíblia. Não, agora vamos parar tudo e vamos falar, fala, irmão. O que foi, amado? Entende o que está acontecendo aqui? A igreja só foi chamada de cristã quando ela foi perseguida. E vocês podem se preparar.
Jesus disse assim: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas sabe o que havia no coração da igreja primitiva, que é fantástico? E que às vezes para nós a gente perde? Eu já estou caminhando para o final. A ideia da ressurreição. Aliás, isso não é uma ideia. Isso era uma convicção de vida. Você pode ver que a pregação dos apóstolos é essa. Sabe Jesus que você matou? Então, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Jesus disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o início e o fim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu comecei esse negócio e eu vou terminar. Não tem como dar errado. Nesse miolo aqui, você pode sofrer. Quando ele escreve a carta à igreja de Esmirna, ele diz assim, ó, você é pobre, mas você é rico. Quem está falando aqui é aquele que é o primeiro e o último. Aquele que morreu, mas que ressuscitou. Quem vencer não vai mais sofrer o dano da segunda morte. Ele disse. Jesus está dizendo assim, ó, fique tranquilo. Imagina você sendo pastor dessa igreja. Jesus falando assim, ó, vão lançar alguns de vós dentro da cadeia. Vocês vão ter uma tribulação de 10 anos. Mas fique firme. Fique firme por quê? Porque eu sou o princípio e eu sou o fim. Quando nós temos essa convicção da ressurreição, amados, nós sabemos que toda tribulação vai passar e a gente vai permanecer. Amém. Entende isso? Por isso, nós podemos até ficar tristes, mas nós não ficamos desesperados. Nós podemos até sofrer a angústia. Jesus sofreu angústia, mas nós não ficamos ansiosos. Nós sofremos com legitimidade. Nós sofremos, tem um amigo meu que ele falava assim, que quando ele era pequeno, ele investia muito em gibi. Ele gostava muito de gibi. Só que assim, o dinheirinho que ele pegava lavando um carro, alguma coisa, quando ele ia comprar um gibi, ele falava, rapaz, eu não posso gastar esse dinheiro à toa, né, rapaz? Eu preciso saber se esse gibi é bom. Então o que ele fazia? Ele dava um jeito de ler o final. Se ele gostava da história, do final da história, então ele comprava o gibi. E daí ele começava a ler, porque é o seguinte, ele falou assim, eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que vai me deixar descontente. E aí ele começava a ler o gibi do começo em casa, e ele se alegrava, ele chorava, mas ele ficava tranquilo, porque ele sabia do final. Entende isso? Ele sofria todas as emoções dos quadrinhos, o que ia acontecer, com a mocinha, que não sei o quê, mas ele falava, bom, mas no final tá legal. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente sabe da ressurreição, a gente olha para o sofrimento como aquele que diz assim, bom, Jesus ressuscitou. Dá para entender? Pode o mundo cair na minha cabeça. E ele diz assim, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Lá em Apocalipse. Ou seja, você pode morrer. Você pode morrer até. E Jesus está falando, fica tranquilo. Mas você não vai morrer a segunda morte, porque quem está em mim, querido, ainda que morra, viverá. É isso que impactou a igreja primitiva. É isso que a partir do momento que ela se entendeu como novidade, fez com que ela peitasse Deus e o mundo. Perdão, Pai, não é o Senhor não. É o Deus do mundo, é o Deus desse século. Teve os seus bens espoliados, foi para a cadeia, foi morto, apanhou. Tranquilo, mano, eu sei o final da história. Nós sabemos de onde viemos
e nós saberemos para onde vamos. Nós viemos do princípio e nós vamos para o final. Nós viemos do alfa e nós vamos para o ômega. E Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Nós viemos dele e vamos para ele. Jó fez isso. Jó. É isso que dá a alegria de poder viver e encarar a vida com outro olho, com outro olhar. Então, o que está para mim e para você, querido, é isto. Evangelho é graça plena de Deus. É ação plena de Deus operando aquilo que é um milagre e que nós não temos condição de fazer. A minha vida sendo oferecida aqui hoje ao Senhor é para que Ele chame à existência aquilo que não é, para que a minha vida tenha propósito. Aquilo que Deus criou você para ser, Deus vai fazer e acabou. Quando nós precisamos ter um senso de representatividade, nós precisamos saber aonde nós estamos. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando Davi olha o gigante, o povo à volta tem um olhar pragmático demais, empírico. Eles olham e falam assim, bom, o capacete do cara tem tantos quilos, porque ele tem esse tamanho aqui, é feito de tal material, pesa tanto. O escudo dele pesa tanto, porque é feito desse material. A lança dele, a ponta, essa ponta da lança dele aí, ela pesa tanto. Porque o povo consegue analisar, perceber de forma natural as informações. Nós não somos chamados a observar de forma natural as informações. Nós somos chamados a viver por uma questão subjetiva, de fé, que não faz nenhum sentido para quem não viu o reino, para quem não nasceu de novo. Porque a cruz inverte esse negócio. Não dá para fazer cálculo no reino de Deus, do ponto de vista humano. Ele só olha e da distância que ele está, ele percebe assim, bom, aquele cara é incircunciso. Dá para perceber isso. E ele sabe quem ele representa. Ele representa o alfa e o ômega. Por isso, hoje é o fim desse homem. Quem é este incircunciso que afronta desta maneira o exército de Deus vivo? Ele vai morrer hoje, cara. Nem que for engasgado com a minha orelha, ele vai morrer hoje. Não tem como ele passar de hoje. Por quê? Porque ele está obstaculando uma obra que Deus está fazendo. Aquele que começou vai completar. E ele pega 5 pedrinhas e sai dando bodocada, estilingada, fundada no camarada, e uma pega e mata. Por quê? Porque ele diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, amado, amada, a nossa realidade é essa. Nós não somos chamados para criar um diálogo com religião nenhuma. Você pode respeitar, conversar com todo mundo, porque a nossa fé não é uma religião. A nossa fé é um rompimento com toda a estrutura religiosa. Ainda que nós não consigamos ser vistos de uma outra forma pelo mundo, porque o mundo só entende religião. Por quê? Porque o Espírito que você recebeu, ele não vê e ele não conhece. Porque as coisas que você sabe é de fé. E fé não dá para você contabilizar, não dá para você amontoar. Fé, você crê numa palavra. Então, o que nos cabe é o que cabe a Estevão. Senhor, esse é o teu evangelho, eu não vou negociar ele por nada. Porque eu já cheguei onde tinha que chegar. Eu já sou um filho de Deus, já sou um herdeiro de Deus, já sou cordeiro com Jesus. O Senhor não está me devolvendo nada daqui, porque daqui a palavra de Deus vai dizer que tudo isso aqui vai ser consumido pelo fogo, os elementos em fogo arderão. Os céus se enrolarão igual um pergaminho, e o que se estabelecerá é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É disso que nós estamos falando. Nós já morremos e nós já ressuscitamos. O que nós vemos aqui já não é mais,
porque a única coisa que é a palavra de Deus. E ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas irão passar, é isso? Não, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é fé. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te louvar, ó Pai, pelo simples fato, Senhor, de poder nos reunir em torno da Tua Palavra. Senhor, o Senhor sabe que os nossos corações, que a nossa mente, muitas vezes, tem tanto entulho, Senhor, e tanta dificuldade para nos lançar, ó Senhor, aos Teus cuidados e confiar no Senhor de forma plena, porque nós buscamos entender as coisas e buscamos algo que nos dá uma sensação, ainda que falsa, de segurança. Pai, mas nós queremos Te ver em nome de Jesus. Nós queremos saber, Senhor, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E nós queremos, convictos disso, Senhor, viver uma vida aqui nesse mundo, descansada em Jesus, sabendo que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós queremos saber de Ti, ó Pai, como Jesus dizia que Ele só fazia o que via o Senhor fazendo e só falava o que ouvia o Senhor dizer, e segundo o Senhor dizia, Ele julgava. Nós também queremos saber do Senhor, ó Pai, o que o Senhor faz, o que o Senhor tem para nós, o que caminho o Senhor preparou para nós de antemão para que a gente ande por ele, cada um de nós. A gente quer Te louvar, ó Pai, com razão, com consciência, sem barganhas, ó Senhor, sem este princípio da religião de leve trás, de trocas e de barganhas contigo. Mas nós queremos ver o Teu reino, e a Tua palavra diz que nascer de novo é isso, Senhor. Aquele que não nascer de novo não pode ver o Teu reino. Nós queremos nascer de novo, nós queremos ver o Teu reino, Senhor. Pai, nós queremos viver aqui com aqueles que têm o rosto intrépido, que ainda que possa sofrer em virtude das circunstâncias desse mundo, contudo, não pode ser destruído, não pode ser abalado, não pode ser aniquilado, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Senhor, dá alegria a cada um de nós que aqui está, de andar na Tua presença, que cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, possa ser abençoada com a vida de Jesus e com o Teu evangelho genuíno, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e dá-nos a graça de sermos trabalhados por Ti, pela Tua palavra, educados por Ti, conhecendo ao Senhor e sendo feito por Ti, gente como o Senhor nos criou para ser, gente como Jesus Cristo é. Nós Te amamos, nós dependemos de Ti, pedimos que o Senhor repreenda toda a ação das trevas contra nós, contra as nossas vidas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Jesus, que o Senhor repreenda, Pai, e nos dê a graça e a autoridade para viver como pessoas que as outras pessoas, ao olharem, possam reconhecer o Senhor em nós. E isso é um milagre que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor nos quer fazer a Sua imagem, a Sua semelhança. E isso nós queremos, Senhor, para as nossas vidas. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém.